Dia, garotos! Como estão vocês? Já tá bom demais, graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre as moradias, tá? Que é o local onde nós nos residimos, onde nós moramos. Mas como que surgiu tudo isso? Será que desde o início os homens moravam em casas como a gente? É claro. Né? A gente sabe que nossos avós moravam, né? Na roça, mas eram em casas, né? Mas e bem antes disso? Lá atrás, há milhares de anos atrás, tá? Os homens moravam em cavernas, ok? Eles chegavam num determinado local e ficavam na caverna ali. E ali eles comiam o alimento que tinha ali, eles caçavam, tá? Eles não sabiam ainda mexer com a agricultura, eles não sabiam plantar, eles não tinham noção que se pegasse uma semente e colocasse no chão, ia nascer uma árvore igual estava ali, ou uma planta, né? Sério? Então o que eles faziam? Chegavam no local, caçava os animais dali, comia as plantas dali, os legumes, as frutas, ok? E quando acabava isso tudo, o que eles faziam? Eles se mudavam, iam para outro local, tá? Por isso eles eram chamados de nômades, ok? Então eles ficavam ali nas cavernas ali para se proteger da chuva, do sol, dos animais selvagens, e quando acabavam eles iam para outros lugares. Com o tempo, eles perceberam que eles poderiam plantar. Eles começaram a observar que a sementinha caía no chão, poucos dias depois ela brotava, poucos meses depois virava uma planta igual àquela que tinha caído a semente, né? E alguns anos depois dava fruta. Então, eles começaram a perceber que se eles plantassem, né, eles não precisavam estar mudando. E aí eles descobriram também como fazia o fogo, né? Desliga! Tá pegando fogo, bicho! Porque naquela época eles não pegavam um isqueiro e riscavam e tinha fogo, né? Eles tinham que bater uma pedra na outra para sair fogo, tá bom? Aí, com a descoberta do fogo, eles começavam a se aquecer nas cavernas, tá? E afastar os animais selvagens também, né? Clarear, né? Já que lá não tinha energia elétrica. Então, o que eles fizeram? Eles viram que o barro, quando secava, ficava igual pedra. Então eles pensavam, se a gente pegasse os pedaços de pedra, juntasse com o barro e fizesse uma casa, né? Fizesse uma caverna, a gente não precisava estar mudando, procurando uma caverna, porque às vezes a caverna é longe do rio, a gente pode construir a nossa própria caverna perto do rio, né? E aí eles aprenderam a fabricar suas próprias cavernas. Anos mais tarde, eles começaram a viver em vilas, tá? Eles começaram a construir vilas e viam que precisava de alguém para coordenar essas vilas, né? E foi aí que eles começaram a eleger, quando eu digo anos depois, são milhares de anos depois, tá? Eles viam que aí eles elegiam uma pessoa, um sábio, para ser como se fosse o rei dessas vilas, né? E aí eles começavam a construir castelos para esse homem, né? Aprenderam a construir castelos. E aí surgiram as vilas medievais, que tinham os reis, tinha os soldados que protegiam o reino, né? E delimitavam suas áreas fazendo as vilas, muros, cercas, alguma coisa assim, para delimitar para que o pessoal inimigo não invadisse, tá bom? E aí o tempo foi se passando, o reinado acabaram, né? Os reis acabaram, o reinado acabou e eles começaram a construir suas próprias casas, tá? E aí hoje em dia nós temos nossas casas, mas existe só as nossas casas? Não existe outro tipo de moradia? Não, existe vários tipos de moradia. Deixa eu voltar lá atrás e contar uma historinha para vocês que o tio aprendeu de como as pessoas, como os homens das cavernas, não eram nem os homens das cavernas, já eram o pessoal dos reinos, né? Descobriram o café. O tio fala isso porque o tio gosta muito de café, né? Café é bom.
Então, como que eles descobriram o café? Eles viram que tinha uma frutinha vermelha. Não sei se vocês conhecem, vocês sabem disso, mas o café, antes de ficar preto daquele jeito lá, ele é uma frutinha vermelha, docinha assim, tá? Então eles viram que tinha uma frutinha vermelha, o pastor de ovelha viu que tinha uma frutinha vermelha, que quando as ovelhas comiam essa frutinha, elas não dormiam, elas ficavam só fazendo bagunça a noite inteira, pulando pra ir pra cá, né? Igual vocês na sala assim, tá? Não quieta, nem um minuto. Não, nada a ver, irmão. Aí ele pensou assim, mas será o que tem nessa fruta? Tá, o tempo se passou, caiu um raio naquela região, queimaram os pés de café, e aí ele viu que aquelas frutinhas que estavam secas exalavam um cheiro muito bom. Aí ele pensou assim, será que isso dá para comer? Aí foi lá e mastigou uma, gostou muito do sabor. Aí ele resolveu fazer um chá dessas frutinhas queimadas, né? E aí que surgiu o café. Com o tempo o homem aprendeu a moer, né, para render mais, mas eles faziam um chá da sementinha do café. Bem louco. Ok? Tá, voltando aos dias atuais. Então, será que existe só o nosso tipo de moradia? Não existe só o nosso tipo de moradia, tá? Existem as casas, tá? Que elas são divididas entre casa de alvenaria, casa de madeira, casa de pau a pique. O que é uma casa de pau a pique? Antigamente a gente via muito na roça, hoje em dia nem na roça a gente não vê mais. São casas que são feitas a estrutura, tá? Os quadrados assim de madeira que é encontrado naquela região. Então são toras, tá? Não é tábua, são toras. Então eles pegam as toras, amarram uma na outra, vão fazendo uns quadrados assim, tá? Com as toras. E aí eles vêm com barro e colocam no meio do buraco que ficou entre uma madeira e outra. E aí isso é chamado de pau a pique, tá? Então é um tipo de casa também que hoje em dia quase não existe mais, mas antigamente existia muito. Ok? Existem também as ocas, que são casas dos índios, né? Que são as casas feitas de palha, ok? Só tem que tomar cuidado com o fogo, né? Uma casa dessa, você vê um pouco de fogo, Ave Maria. Então, existem as ocas, tá? O que mais que existem? Existem as palafitas. O que são as palafitas? Aqui na nossa região a gente quase não vê, tá? Mas em região tipo Belém do Pará, região amazônica, região onde tem rios, tá? Onde chove muito, são casas casas flutuantes. Elas ficam no chão e conforme o rio vai subindo, que vai alagando elas vão subindo junto. São chamados de palafitas, tá? São as casas bem legais. E existem os edifícios. Muitos de nossos coleguinhas moram em edifícios, apartamentos. O homem percebeu que o quintal dele tinha uma casa que abrigava uma família de 6 pessoas. E aí ele percebeu que aquele mesmo espaço, se ele construísse a casa para cima, ele poderia colocar centenas de famílias morando, né? E aí eles começaram a construir os prédios. Por quê? Porque a população era muito, o espaço era pouco. E aí eles descobriram como fazer os prédios e começaram a construir os prédios, tá? Que são os edifícios. Ok? E para complementar, né? Temos os iglus, que são aquelas estruturas de gelo, né? Que os esquimós vivem, que é nas regiões muito geladas, são feitos com blocos de gelos, ok? E quando chega o verão, assim, que não esquenta muito, porém pode danificar um pouco das moradias deles, eles já constroem outras, ok? São estruturas como se fosse uma caverna de gelo, tá bom? Tá, então vamos ver um pouco do nosso inglês, tá? Vamos traduzir um pouco das palavras que falamos aqui para o nosso inglês. Não se preocupe que o jeito que escreve vai estar todos escrito aqui em cima ou aqui em cima, não sei de qual lado vai ficar.
tá bom? Então vamos começar por moradia, tá? Moradia, assim como casa, assim como residência, né? Ela se escreve home, home na verdade, né? Com H. É H-O-M-E, mas se lê home, tá bom? Caverna. Caverna se escreve cave, C-A-V-E, e se lê cave, tá? Castelo. Castelo se escreve castle, C-A-S-T-L-E, castle, mas se lê castle. Bacana, né? Vila. Vila se escreve village. A gente vê muito de condomínio aqui, né? Tem muitos que são escritos village, ok? E se lê village, tá bom? Reino, que é onde fica o rei, né? Se escreve kingdom, com M no final, king de rei, tá? E se lê kingdom, não se lê o G do king, tá? Então é kingdom. Por aí vocês podem já ter uma noção daquele filme King Kong, né? Que significa o rei dos macacos. Então, rei é king, tá? Reino é kingdom, tá bom? Edifício. Edifício é o mesmo que prédios, tá? Então é a mesma tradução. Edifício se lê building, se escreve building, tá? B-I-U-L-D-I-G-N, e se lê building, tá bom? Apartamento. Apartamento é como se eu escrevesse o próprio apartamento sem o O do final. Então fica apartamente e se lê apartment, sem o T, apartment. E o igloo, que foi o que a gente finalizou agora, tá? Que se escreve igloo, porém com 2 O, tá? Então é I-G-L-O-O, então igloo, e se lê igloo igual em português. Bacana, né? Eu acho legal a gente ler essas curiosidades pra gente saber da onde que a gente veio, tá bom? É verdade. E na próxima aula o tio vai escolher uma dessas moradias pra gente fazer de forma prática. Porém, vocês também podem fazer com a criatividade de vocês. Lembrando que isso aqui é uma ideia, né? Às vezes vocês não sabem, não fazem ideia de como faz um telhado, não fazem ideia como faz uma porta. Então, tio dá as ideias aqui, ok? Por exemplo, se a sua turma, o tio fizer um castelo, por exemplo, aí você fala assim, não quero fazer castelo, eu quero fazer uma casa de pau a pique. Pode fazer também, tá? Então é só ideias. Eu gosto muito de ver a criatividade de vocês. Quando vocês mandam foto assim, que é uma novidade pra mim, o tio fica tão feliz, tá? Fica tão orgulhoso. Então eu gosto de ver a criatividade de vocês. E pode também fazer igual o tio tá fazendo também, que o tio também gosta muito, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver. Então é isso mesmo. Então, criatividade em primeiro lugar, tá bom? E na próxima aula eu vou escolher um tipo de moradia que vai se adaptar melhor a cada série, ao material que vocês têm em casa, tá? Qualquer dificuldade, só chamar o tio, deixar nos comentários lá que o tio vai ajudar, tá bom? Então é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fui!